Boa tarde, meu nome é André, sou o gerente da equipe de Data Analytics e eu vou estar apresentando a nossa entrega do mês de agosto de 2022. Esse mês a gente tinha três propostas principais, que era validar o nosso alimentador, gerar as análises para o mês anterior e otimizar as métricas da API. Para contextualizar, o objetivo principal da equipe de DA é criar uma base de verdade terrestre, com endereços que nós julgamos confiáveis, né? A fim de poder inserir novos endereços desejados no crawler, que é a ferramenta de geolocalização que nós usamos, uma ferramenta de alimentação deveria ser desenvolvida. E para continuar a construção da nossa verdade terrestre, nós precisamos de fazer análise sobre os dados e verificar quais deles nós confiamos ou não, ou o nosso grau de confiança. Sobre o nosso alimentador, ele é projetado para coletar dados de um banco e inserir no crawler. O banco foi criado e ele está pronto para utilização. Então, assim que o crawler estiver ocioso, novos endereços já podem ser inseridos. Aqui tem um print, né, de como estão alguns estados, né, com todas as tuplas que nós temos já inseridas. Sobre a nossa análise do crawler, nós temos dois tipos de análise sobre o estado de uma requisição, se ela foi bem sucedida ou não, e o estado de qualidade das requisições, se essas requisições estão onde elas deveriam estar ou não. Nas análises do crawler, nós podemos identificar se elas foram bem sucedidas ou não. Então, nos dias 4 e 6 de julho, a gente constatou que todas as APIs tinham falhado em suas requisições. Conversando com a equipe do crawler, a gente descobriu que eles estavam migrando a base e, nesses 2 dias, nós não tivemos requisições. Nós também verificamos que, em um dia do mês, a API da HERE, que já havia finalizado todas as suas requisições, tornou a gerar resultados. E aí, a gente identificou um bug, né, um erro de processo da equipe, que, sem querer, a HERE voltou nos endereços que estão na base de dados e começou a processar endereços que já haviam sido processados. Para as nossas análises de dados, a gente gostaria de destacar os seguintes pontos. Foram 198.298 dados processados, 8.800 estavam fora das devidas cidades e 189 mil estavam dentro. A Mapbox, assim como no mês passado, ela continua sendo a API que mais erra, proporcionalmente falando, né? São Paulo ainda é o estado com maiores erros, né? Aqui a gente pode ver os dois períodos, na esquerda o período do mês passado e na direita o período desde o início das nossas codificações até o início do mês passado. Em relação às nossas falhas, né? Nesse último mês, a gente teve um número reduzido de falhas, proporcionalmente falando. Antes eram 4,8% de falhas, esse mês foi apenas 3,2%. Com relação às nossas otimizações, a função de distância entre APIs ela foi finalizada. O tempo anterior para 700 mil dados era de 12 horas e o tempo atual é de 30 segundos, executando o script dentro do Python. Se for executado separadamente, o tempo cai para 12 segundos. Como a gente quer esse script dentro da nossa ferramenta, é necessário esse tempo de integração do sistema do Python com a chamada do código novo. Então, aqui a gente tem uma captura de tela com um exemplo de execução. É a mesma quantidade de dados nos dois elementos, nas duas funções, só que em cima, aqui já tinha dado 35 minutos e o processo ainda não havia sido finalizado, né? O estimado era que fossem 12 horas, só que como exigia processamento da máquina e ela precisava de executar
outros processos, outras tarefas. Aí a gente parou a execução aqui, só que a gente já consegue ver claramente uma diferença enorme para o tempo da nova função. Aí, na segunda das 3 funções que a gente tem que otimizar é a função de Batch Outside Geometry Limits, que ela valida se um ponto está dentro da cidade que ele deveria estar, né? Ela está 60% concluída, assim, digamos que ela já foi concluída, só que o processo de validação não está funcionando, né? Então a gente já leu, estruturou, fez um cálculo que não deu certo, mas ele é executado, e a impressão estão todas prontas. E aí, o que a gente imagina é que possa ser um erro na verificação dos limites, né? Pois a linguagem que nós tratamos pode ser que ela tenha erros com números com um grande número de casas decimais. E a última das funções, a distância do ponto médio, ela foi 30% concluída, apenas a leitura, a estruturação e a impressão, né? O cálculo da função em si não foi implementado. E nesse mês a gente teve 2 demandas extraordinárias, né? A primeira foi criar um arquivo README do dashboard, e a segunda foi dockerizar e hospedar esses dashboards, para que eles possam ser utilizados de qualquer lugar, né? A dockerização já está pronta, falta a questão da hospedagem dos mesmos. Para a próxima sprint, a nossa proposta é gerar novas análises para o mês anterior, terminar as funções de otimização, gerar uma nova versão da base e qualificar a ferramenta de geolocalização do laboratório. E também disponibilizar os dashboards online, a partir da tarefa de dockerização. E é isso. Obrigado.